Olá, minha amiga, sejam todos bem-vindos ao programa Cenário Bíblico. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Matusalém, especialista, e hoje eu estarei falando sobre Davi. E a primeira pergunta de hoje é a seguinte: é verdade que Davi era filho de prostituição? Eu vou trazer detalhes sobre Davi que você que está me assistindo nunca ouviu falar, eu garanto. Portanto, se você quiser saber detalhes que a maioria das pessoas nunca ouviram falar acerca de Davi, assista esse vídeo até o final. Muito bem, pessoal, eu estou de volta para trazer detalhes importantíssimos sobre Davi. Inclusive, detalhes que provavelmente você que está me assistindo nunca ouviu falar. E o primeiro detalhe que eu quero colocar em evidência é o seguinte: a família de Davi, por parte de pai, já era problemática, tá bom? Porque Davi era filho de Jessé. E a história vai dizer, pessoal, que Jessé é proveniente de uma família complicada. Porque a Bíblia diz que Jessé, pai de Davi, era da tribo de Judá. E a tribo de Judá era um pouco complicada. Porque Judá, lá em Gênesis, teve uma relação sexual com a sua nora. Tá entendendo? E Davi, então, vem dessa família problemática. E é por isso que Davi foi problemático. E por isso que Davi gerou filhos problemáticos. Tá bom? Então, observe que a família era problemática. E aí, pessoal, a Bíblia não fala, mas a história diz que o nome da mãe de Davi era Naás. O nome Naás significa serpente do deserto. Tá bom? E essa Naás era uma levita e ela era musicista. Olha que legal, pessoal. E dessa relação entre Jessé e Naás, que era levita, nasceu Davi. E essa Naás era instrumentista, né? E ela ensinou a Davi a tocar harpa. É por isso, pessoal, que Davi era levita, tá bom? Davi era levita. Davi dançou diante da arca do Senhor. Davi oferecia sacrifícios. Davi, ele comeu o pão da propiciação. Davi fazia uma série de coisas que somente os sacerdotes podiam fazer. Por que Davi fazia isso? Porque a mãe de Davi, Naás, era uma mulher da tribo de Levi. Então dava direito a Davi fazer o que ele fazia diante da arca, dançando, pulando, se alegrando, oferecendo sacrifício para Deus. Está entendendo? Porque Davi era da tribo de Judá por parte de pai, Jessé. Mas por parte de mãe, Davi era levita. E como esta mulher, mãe de Davi, por nome Naás, era levita, ela sabia tocar vários tipos de instrumentos, como os levitas faziam antigamente. E eu vou deixar mais uma pérola para você, tá bom? Baseado na história. É que essa Naás, mãe de Davi, era tia de Betseba. Olha que legal, pessoal. Naás, mãe de Davi, era tia de Betseba. Isto significa que Davi era primo de Betseba. Isso significa também que Davi, que tinha sangue judeu e sangue levita, se casou com Betseba, não é verdade? Que era levita, e gerou Salomão, que foi um grande levita. É por isso que quando Salomão oferecia sacrifício, Deus atendia com fogo do céu. Tá bom? Por que Deus atendia Salomão com fogo do céu? Porque Salomão era um tipo de sacerdote. Exatamente. A mãe de Davi era levita. Então, Davi tinha um pouco de sangue levita.
Depois Davi se casou com Betseba. Betseba era uma levita. E aí, esse relacionamento de Davi, que tinha meio sangue, com Betseba, que era sangue limpa dos levitas, gerou Salomão. Então, Salomão tinha aproximadamente 80 a 90% de sangue da tribo de Levi. Olha que legal, pessoal. Tá bom? É por isto que a Bíblia diz que os filhos de Davi eram ministros da casa do Senhor. O que é ministro? Sacerdotes, chefe de sacerdotes. Os filhos de Davi com Betseba eram chefes de sacerdotes. Então vamos lá, pessoal. Davi era filho de prostituta? Davi era filho bastardo? Então, pessoal, se você abrir o Salmo 51, Davi vai dizer que ele foi gerado em iniquidade. Em iniquidade me concebeu a minha mãe. O que é a palavra iniquidade? Você já examinou? A palavra iniquidade não é pecado, tá bom? A palavra iniquidade significa um gênero de pecado. Ou seja, quando você comete 7 tipos de pecados capitais, você cometeu uma iniquidade. E quando você comete 70 pecados, você cometeu uma abominação. Então isso significa que a mãe de Davi cometeu 7 tipos de pecado. Uma iniquidade, tá bom? E um dos pecados dela foi o adultério, tá bom? Jessé era casado e ela entrou no relacionamento com Jessé e aí nasceu Davi por base de prostituição, adultério. Agora, baseado na história, Davi é filho de adultério e é filho de prostituição, porque Jessé estava cometendo adultério, porque Jessé era casado, mas Naás, a mãe de Davi, não era casada, então ela estava cometendo prostituição. Então, pessoal, Davi é filho de adultério por parte de Jessé e filho de prostituição por parte de Naás. Segundo a lenda, esta Naás, mãe de Davi, era estéril. Então ela era divorciada, ela poderia casar com outro homem. Só que ela já vinha de um casamento frustrado porque ela era estéril, tá bom? Mas quando ela teve uma relação com Jessé, aí, pessoal, ela ficou grávida. Ela não esperava ficar grávida, e ela ficou grávida, e foi dessa gravidez que nasceu Davi, tá bom, pessoal? E aí você vai falar, pastor, onde eu posso confirmar toda essa história? Ah, pessoal, tem que ler aqui o Salmo 51, o Salmo 139, não é verdade? Tem que assistir um outro vídeo que eu fiz sobre Davi, tá bom? Sendo filho de adultério. Eu vou deixar o link aqui, assista o outro vídeo. Eu falo muita coisa sobre Davi no outro vídeo, tá bom? Na descrição aqui, você vai encontrar o link para você assistir o outro vídeo, para você entender mais detalhes sobre Davi sendo filho de prostituição. No outro vídeo, eu vou deixar versículo por versículo, tá bom? Sobre a família de Davi, sobre o adultério, sobre prostituição, etc, etc. Então, pessoal, esses 2 vídeos sobre Davi são muito importantes para você adquirir conhecimento, tá bom? Para você não ficar preso nos labirintos dos desconhecidos, tá bom? Isso é muito sério. Então, no Salmo 139, vai dizer que Davi, pessoal, ele tinha um problema na formação. Eu vou explicar como que aconteceu. Jessé viu Naás, teve uma relação, Naás ficou grávida e Jessé mandou Naás grávida para uma outra fazenda que ele tinha. Porém, na gestação, ou seja, quando Naás estava grávida, o feto Davi na formação ficou problemático. E aí entra o Salmo 139 falando sobre o coração de Davi, porque Davi não desenvolveu o coração quando estava no ventre da mãe dele, de Naás, tá bom? Salmo 139, versículo 14. Davi, tá bom? Dentro da história,
não desenvolveu o coração. Ele tinha um problema grave no coração. E aí, Deus veio do céu e colocou um novo coração em Davi. É por isso que Davi é chamado do segundo homem que teve o segundo coração formado por Deus. Tá bom? Então, pessoal, quando você lê na Bíblia Sagrada dizendo que Davi era um homem segundo o coração de Deus, está totalmente errado. Tá bom? O texto em original diz o seguinte: Davi era um homem que andava segundo os estatutos de Deus. Aí João Ferreira de Almeida traduziu dizendo que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Tá bom? Então João Ferreira de Almeida errou. O texto correto seria o seguinte: Davi foi o segundo homem que teve o segundo coração formado por Deus. Qual foi o primeiro homem que teve o primeiro coração formado por Deus? Foi Adão no Jardim do Éden. E o segundo homem? Davi. Deus desceu do céu, entrou no ventre de Naás, mãe de Davi, fez um novo coração e colocou em Davi. Então Davi é o segundo homem que teve o segundo coração formado por Deus. Tá bom? Então quando você for traduzir esse texto, você já sabe, a partir de agora, traduzir corretamente. Não é verdade? Porque muita gente erra nessa questão. Eu sempre falo, esses detalhes mais burocráticos, sistemáticos, que precisa de chaves, você vai encontrar aqui, ó, no livro, a revelação. Tá bom? É nesse livro que você vai encontrar as chavinhas para esses detalhes que os brasileiros, né, de forma geral, não conhecem. É no livro que você vai encontrar esses detalhes. Adquira o livro, tá bom? A revelação. Fui eu que fiz o livro preparado para quem gosta de chaves, detalhes importantíssimos, enigmas, tá bom? Coisas fortes da Bíblia, tá bom, pessoal? Então, Davi foi criado, né, ou formado, gerado no ventre, tinha um problema no coração, Deus desceu do céu, fez um coração de barro e colocou no coração de Davi. Aí Davi passou a ser chamado o segundo homem que teve o segundo coração feito por Deus. O primeiro foi Adão, o segundo foi Davi. Isso aí você já aprendeu agora, legal. Vamos passar para mais um detalhe. Davi era raquítico, exatamente, raquítico, fraquinho. Né? Por que aconteceu isso? Porque Davi foi mal gerado no ventre. Tá bom? Segundo a história, o problema foi tão sério que Davi nasceu de 7 meses. Por isso que Davi não se desenvolveu. O gigante Golias, quando viu Davi, amaldiçoou. Né? Ele perguntou, será que não é? O gigante perguntou, será que não existe homem em Israel? Davi tinha 25 anos, pessoal, de idade. E o gigante olhou para Davi, parecia que ele tinha 15, 14 anos. Né? Porque Davi teve um problema no coração quando estava no ventre. Ele nasceu raquítico de 7 meses. Todo mundo achava que Davi seria abortado. O Salmo 139 fala sobre isso. Tá bom? Salmo 139 fala sobre essas questões. Que Davi foi mal gerado. Teve problemas na geração do feto. Tá bom? Isso porque, pessoal, que Naás era da tribo de Levi, teve uma relação com Jessé, da tribo de Judá. E aí entrou debaixo de maldição. E aí vem todos esses problemas. São julgos desiguais. Tá bom? Então, não serviu para Deus. Aí Davi teve vários problemas. Na verdade, quase foi abortado. E Davi nasceu de 7 meses com uma doença terrível de pele. É por isso que a Bíblia vai falar sobre a pele de Davi. Ele era ruivo, ele era bonitinho, não é isso que o texto fala? Na linguagem mais nova? Bonitinho, mas era ruivo, ou seja, era feio de pele. Segundo a história, a palavra ruivo é porque ele tinha vários tipos de pigmento na cor da pele. Ele era defeituoso de pele. Exatamente, pessoal. E como é que você vai provar isto? No Salmo 51, fala sobre a doença de pele de Davi. E aí você vai falar, onde? Eu vou explicar. Salmo de número 51 fala que Davi pediu a folha de ensopo
Insopo era uma planta cabeluda, né? Uma planta que tinha bastante fragmentos. E aí, esta planta que Davi pediu no Salmo 51 era para a purificação da pele de uma pessoa. Quando você lê o livro de Levítico, capítulo 14, Moisés deixou escrito: quando alguém tiver um problema de pele, busque a folha de insopo, agrião, aqui no Brasil é chamado de agrião, não é verdade? Busque o agrião ou folha de insopo e faça com que este insopo, essa planta, seja banhada na água da purificação. Depois pega a água da purificação e espanche, né, derrame sobre a pessoa. Então, pega a folha de insopo, faz tipo uma vassoura, um espanador, molhe na água sagrada, tá bom? E depois chama a pessoa que tem a doença na pele e faz uma consagração, tá bom? Então, em Levítico 14, fala sobre isto. E em Salmo 51, Davi fala: Senhor, purifica-me com insopo. Ou seja, Davi, pessoal, continuou com aqueles problemas de pele, nas maldições que veio através da família, tá bom? Veio através da família, de adultério, prostituição. Davi teve pouco desenvolvimento. A pele de Davi também era horrível. Ele pede a consagração: Senhor, muda a cor da minha pele. A cor da minha pele está identificando que eu... A cor da minha pele está identificando. A cor da minha pele está identificando que o meu pai teve um adultério com uma mulher de outra tribo. Então, pessoal, a cor da pele, do pigmento da pele de Davi, denunciava que ele realmente era filho de adultério, filho de prostituição, que vinha de debaixo de maldições, porque esse relacionamento nunca daria certo, era julgo desigual pela lei de Moisés. Uma pessoa da tribo de Judá não poderia casar com a mulher da tribo de Levi, como aconteceu entre Jessé e a mulher chamada Naás, mãe de Davi. Não podia de forma nenhuma. Então tem todos esses problemas. Só que Davi, pessoal, cresceu debaixo de maldição. E aí, pessoal, Davi, ele aproveitou tudo isto para melhorar, tá bom? Davi aproveitou tudo isto para se aproximar de Deus. Era o homem que mais orava, que mais tinha humilhação diante de Deus, não é verdade? E Deus se aproximou do coração novo de Davi. Davi é um tipo de Adão. Davi, na verdade, era o segundo homem que tinha o segundo coração formado do barro. Então, pessoal, Jessé, o pai de Davi, era da tribo de Judá. E a mãe de Davi, Naás, era da tribo de Levi. Então, Davi tinha o sangue mestiço. Ou seja, Davi era de duas tribos, de Judá e de Levi. Aí, Davi casou com Betseba, tá bom? E aí, Davi limpou o sangue. Davi não queria ser da tribo de Judá, ele queria ser da tribo de Levi. E aí ele casa-se com Betseba, e aí gerou Salomão, que era sangue limpo. Depois, pessoal, Davi criou uma estratégia. Casou-se com a filha de Saul, por nome Mical. E aí, Mical era uma princesa. E Davi foi crescendo como rei. Depois, pessoal, a história diz que Davi casou com várias mulheres de todas as tribos, mulheres princesas. E assim, Davi se tornou o maior rei de todos os tempos, tá bom? De todos os tempos. Porque Salomão foi em riqueza, em sabedoria. Davi foi em intimidade com Deus. Então, Davi é considerado o rei modelo. Davi conquistou 31 nações, tá bom? Desde a porta do Egito até a Suméria. 31 nações. Onde tinha nações, Davi ia com seus guerreiros e vencia todas as batalhas. Sabe por quê? Porque Deus era com ele. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe no nome de Jesus. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Não se esqueça de deixar aquele like, tá bom? Não se esqueça de adquirir o livro. Adquira o livro para você se tornar mais sábio. A revelação completa do livro de Gênesis.
com mais de 1000 detalhes que a maioria dos brasileiros nunca ouviu falar. Então adquire imediatamente. Olhe o telefone do meu lado esquerdo, adquire imediatamente o livro e seja muito mais sábio. Deus está te chamando para a área do conhecimento. E o conhecimento é comprado. Foi isto que Salomão falou, tá bom? Que o conhecimento é comprado. Foi isto que o apóstolo Paulo falou em Gálatas. Todo aquele que instrui seja abençoado por seus alunos, tá bom? Se eu estou te instruindo, você vai me abençoar. Se inscrevendo no meu canal, deixando aquele like, divulgando meus vídeos e adquirindo o livro. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 629-9408-0257 ou 629-9372-7723. Atenção, líderes e liderados. O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar detalhes importantíssimos da história antiga relacionada à vida cultural e religiosa dos judeus. Exemplos: 1. A árvore da vida era uma videira e a árvore do conhecimento era uma figueira. 2. Os animais que entraram na arca com Noé eram filhotes que vieram do Éden e por isso não eram carnívoros. 3. Jacó pintava as ovelhas com tinta das árvores para enganar seu sogro Labão. 4. Jacó tinha 90 anos de idade quando lutou com um anjo por 7 horas e sofreu a segunda circuncisão. 5. O povo de Israel recebeu as tábuas da aliança em um domingo, o qual se tornou o primeiro Pentecoste judaico. 6. As tábuas da aliança feitas da pedra do Monte Sinai eram transparentes e flexíveis que podiam ser dobradas como um pergaminho de couro. 7. Israel cortou e transportou a pedra de Meribá que jorrava água. Qual era o real tamanho desta pedra? Era leve ou pesada? 8. Judas Iscariotes tomou a Santa Ceia com Jesus. Depois ficou com remorso, entregou as moedas e se enforcou. Ele foi para o céu ou para o inferno? 9. O arrebatamento da igreja vai ter um período de 12 horas e vai acontecer 40 dias depois da ressurreição dos mortos. Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 629-9408-0257 ou 629-9372